nessa questão de vida agitada, de dona de casa, que trabalha ou não, mas que tem várias tarefas para executar, existe 3 coisas que você precisa fazer para conseguir emagrecer, para conseguir chegar ali no processo de emagrecimento. Existem 3 coisas que são importantes, tá? Que precisam acontecer, na verdade, no seu corpo para você conseguir emagrecer. E o primeiro ponto que é primordial que aconteça ali no seu metabolismo é o déficit calórico, certo? E esse déficit calórico, ele vai ser promovido, com a junção dessas 3 coisas que eu vou falar aqui agora, tá? Para promover o seu déficit calórico. E eu ainda, na sequência, eu vou te falar como que isso acontece na prática. Na prática, eu vou te dar um exemplo disso, tá bom? Bom, basicamente, para promover o déficit calórico, a gente precisa de uma baixa ingestão de calorias e nós precisamos fazer o corpo trabalhar mais, gastar mais calorias. Então, eu preciso que você coma menos, mas que você se exercite, se movimente mais, tá? Para a gente promover assim o déficit calórico. Só que aqui, gente, eu não tô dizendo que você vai ficar sem comer. Presta atenção, porque as mulheres chegam aqui no consultório para mim ou numa consulta online e aí elas chegam fazendo o que não pode ser feito, que é deixando de comer. Eu não como. Eu acabo não comendo. Ontem mesmo eu atendi uma paciente assim. Eu não como. Eu até sinto fome. Teve um momento da consulta que ela falou para mim: sabe, Camila, que fome eu sinto? As pessoas me perguntam, mas você não sente fome? Eu sinto fome. Mas já me acostumei. Deixa passar. E aí? Como que tá o seu metabolismo? Por que você não consegue mais tanto resultado? Então, por que você subiu na balança, já que você tá passando fome e que na internet as pessoas idealizam que precisam passar fome para emagrecer? Por que você subiu na balança e aumentou 3 quilos? O que está acontecendo? Será de verdade que a gente precisa passar fome para emagrecer? Você vai entender aqui nesse vídeo, tá? Essas questões. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu gosto muito, tá? Um exemplo de pacientes que vêm no consultório. São tantos pacientes, né, gente? Mas eu vou falar da Ana Beatriz. A Ana Beatriz, ela é uma auxiliar, ela trabalha como auxiliar de limpeza em escritório, tá? E ela, gente, ela anda o tempo inteiro. Ela começa a trabalhar às 8 horas da manhã, finaliza o expediente às 17 horas da tarde e ela se movimenta das 8 às 17. Ela se movimenta bastante, comparado com uma outra pessoa que talvez trabalhe sentada. E aí eu vou trazer o exemplo dela para quem fica em casa, para quem cuida de casa. Se você se movimenta o dia inteiro, das 8 às 17, você é como a Ana Beatriz. Agora, se você fica a maior parte do tempo sentada, sem se movimentar, sem se exercitar, sem fazer as tarefas de casa, aí você é o contrário da Ana Beatriz, tá certo? Beleza? E aí, o que acontece? A Ana Beatriz, então, ela trabalha sem parar das 8 às 17. E ela percebeu que ela, em um dia, conseguiu perder 500 gramas. Só que aí, no fim do expediente, ela foi para casa, chegou em casa, bateu um pratão, comeu um pratão cheio de carboidrato. Agora fica a pergunta: você acha que no final desse dia ela emagreceu ou engordou? Outra questão, vamos supor que você é a Ana Beatriz, mas é a Ana Beatriz que não trabalha fora, que cuida das tarefas de casa. E aí, você, se movimentou das 8 às 17, fez as tarefas de casa, deu aquela faxina, não é assim que de vez em quando a gente tem que fazer aquela faxina? Só que depois, finalizou a faxina, você ficou com aquele sentimento de eu mereço. Aí você pegou aquela caixa de bombom, sentou no sofá, colocou o dorama
para assistir. E aí você ia assistindo e só abria aqui, ó. Foi comendo, foi comendo. É a mesma coisa, só muda que a Ana Beatriz, auxiliar de limpeza, ela sentou e fez um pratão, tá? E você, no final do seu expediente, da sua faxina, você sentou com uma caixa de bombom. E aí, por ter se movimentado o dia todo, você acha que a Ana Beatriz engordou ou emagreceu? Ah, eu acho que emagreceu. Andou o dia todo, né? Aqui o comentário. Emagreceu, engordou. Vocês sabem que a Ana Beatriz, o que eu não falei, eu vou falar agora. A Ana Beatriz, ela pode ter passado por várias situações emocionais ao longo do dia dela, tá? Nas duas situações que eu citei para vocês. E aí ela pode ter passado por várias situações emocionais no dia a dia dela e talvez ela não tenha tido nem fome para bater um pratão de comida, né? Mas a quantidade de gasto energético dela, a movimentação dela no dia a dia, não foi grande o suficiente para se sobressair a quantidade de calorias que ela consumiu ao chegar em casa. Com isso, sabe o que aconteceu com a dona Beatriz? Ana Beatriz? Ela engordou. Porque não foi efetivo o déficit calórico. A mesma coisa se essa Ana Beatriz, dona de casa, pegou a caixa de bombom e comeu tudo. O que eu quero contar aqui para vocês? Com esse exemplo, com essa história que acontece com muitas mulheres, mundo afora. O que eu quero que você extraia dessa história, desse exemplo que eu trouxe para você? É que muitas vezes, quando a gente não cuida do nosso emocional, a gente atrapalha o nosso déficit calórico. A gente atrapalha. E aí, a gente começa a desenvolver o quê? A ansiedade. E aí a gente libera um gatilho mental, tá? Porque assim, eu tô falando disso porque eu tenho uma visão multidisciplinar com o tratamento das minhas pacientes. Tudo que está em volta do objetivo, que é o emagrecimento, tudo que está em volta eu abordo no método, tá? Tudo está dentro do método. Faz parte para que você tenha o resultado de eliminar até 30 quilos em apenas 45 dias, certo? Tudo está interligado. E aí, ela não conseguiu promover o déficit calórico. Ela não conseguiu promover o déficit calórico. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Ela vai repetir isso no outro dia. E no outro dia também. E no outro dia. E se tiver um dia da semana que o serviço dela ou as tarefas de casa tiver mais tranquila, ela vai comer igual ou mais. Igual ou mais. Aqui, ó. É mesmo. Ó, eu fico em casa, olha esse comentário aqui. Eu fico em casa e eu faço todas as tarefas de casa, mas realmente vem aquele sentimento, olha isso, aquele sentimento de recompensa que eu mereço e eu como tudo que vem pela frente, principalmente doce, tá escrito aqui. Principalmente doce. E o que acontece, gente? Com açúcar. O açúcar, olha só, olha que live, gente, que live rica em informação. Quando a gente aumenta a nossa ingestão de açúcar, principalmente carboidratos refinados e açúcar, não que eles sejam os vilões, tá? Os nossos inimigos, não é isso, mas quando a gente aumenta, come mais do que o normal, o nosso tecido adiposo vai armazenar mais gordura e queimar menos gordura. E com isso, o que acontece? O ganho de peso, o ganho de gordura, a inflamação do seu metabolismo. Aí começa uma cascata de sinais e sintomas que só vai piorando a situação. Só vai piorando até afetar a sua autoestima e você não sair mais de casa, porque muitas mulheres chegam a
aqui no meu consultório me falando, doutora Camila, eu não aguento mais. Foi um milagre eu sair de casa para vir aqui no seu consultório, porque eu não aguento mais ficar em casa. Eu tenho vergonha de sair de casa. É esse o relato que eu recebo das mulheres. Se você é uma dessa mulher, saiba que existe um método que já foi comprovado que vai te ajudar a sair dessa situação, tá? Independente do que você faça no seu dia a dia, independente se você tem que passar o dia todo fora de casa, se você tem as tarefas de casa, do lar todas, dependendo de você para ser feita. A mensagem que eu quero que você receba com esse vídeo começa a cuidar de você e você vai ver quão vai aumentar o seu potencial de cuidar das outras pessoas e quão isso vai ser cada dia mais satisfatório, tá certo?